Olá, tudo bem? Vamos apresentar para você o SOC, Sistema de Orçamento Componente. O SOC é, na verdade, um sistema de composições de preços unitários simplificados. Este sistema foi lançado em 4 versões. Esta primeira versão aqui, que nós estamos olhando, é a versão econômica. A segunda versão é Pro 1, a terceira Pro 2 e a quarta Full. O que diferencia essas versões entre si é quanto ao bloqueio de alguns recursos. Por exemplo, na econômica, ela vem toda bloqueada. Na Pro, alguns recursos vêm desbloqueados. E na Full, vem 100% desbloqueado. Como podemos ver, o sistema é completo em todas as versões. O que diferencia efetivamente é quanto à liberdade do orçamentista em poder editar ou não suas composições. Apresentar o SOC em 4 versões foi a forma democrática de atender os menos e os mais exigentes dos orçamentistas. Por exemplo, se o nível de exigência do orçamentista junto a determinado cliente é um nível baixo de exigência, podemos usar a versão econômica. Se o nível é mais elevado, podemos usar a versão Pro. E se efetivamente o cliente for muito exigente, nível mais alto possível, a gente pode usar a versão Full, porque essa versão permite ao orçamentista alterar tanto a descrição das composições como o índice. E isso dá uma margem muito boa para o orçamentista. Agora nós vamos listar aqui 6 qualidades do SOC que o torna, de longe, o melhor sistema de geração de CPU do mercado brasileiro. É claro que ele não tem a pompa dos ditos sistemas complexos, mas é exatamente por não ser complexo que ele é o melhor. As 6 qualidades do SOC que o torna ímpar: primeira, sistema totalmente automatizado. Segundo, sistema simples e direto. Terceiro, sistema eficiente e consistente. Quarto, sistema possui centenas de CPUs pronta para o uso imediato. Quinto, o sistema é simples, que não requer treinamento para ser operado. Sexto, o sistema é tão simplificado que é capaz de gerar uma CPU a cada 5 segundos. Acompanhe comigo esta lista de serviços com 23 itens. Aqui está. Dessa lista de 23 itens, eu vou apenas trabalhar com 10 itens da lista, só para a gente ver o SOC em funcionamento. Então, a planilha orçamentária está 100% limpa. Planilha de composições também está 100%. Agora, vamos gerar as composições. Como eu disse no princípio, você pode gerar uma composição a cada 5 segundos. Então, nós vamos agora entrar naquela planilha e vamos digitar 10 composições seguintes. Minha primeira composição é a de número 1, e para ela minha quantidade de serviço é 60. Minha segunda composição é a número 3, e para ela a quantidade de serviço é 146. Minha terceira composição é 218, e a quantidade de serviço é 54. Minha quarta composição é 228 e a quantidade de serviço é 23. A quinta composição é 238 e a quantidade é 62. Corrigindo aqui um erro. Ok. A quinta é 238 e a quantidade é 62. A sexta é 208 e a quantidade é 27. A sétima é a CPU 204 e a quantidade é 17. A oitava é a 504
e a quantidade 18. A nona, 169 e a quantidade 1,35. A décima, 177 e a quantidade 108. Como podemos ver, ao lançar essa CPU, ele gerou um orçamento de R$ 33.000. Agora nós vamos aqui na nossa planilha orçamentária e verificamos que aqueles itens vieram todos para cá. Ó. Se a gente for lá no total, ela também está em 33.573, que é o mesmo valor que está aqui na geração de CPUs. Se nós entrarmos aqui na imprimir composições, vamos verificar que nós temos 10 composições geradas aqui, que antes estava tudo em branco, agora foram geradas, trazendo os índices e os seus respectivos valores. Vamos admitir que depois que a gente pegou a planilha do cliente e separamos as nossas composições, ficou faltando uma composição. Nós não temos no nosso banco de dados essa composição, então precisamos criar uma composição. Então, até a 10ª está preenchida. Vamos criar aqui a 11ª. Como é que eu faço para criar? Então, eu venho aqui, caliçamento de telhado. Caliçamento de telhado. A unidade dela é metro. E aqui eu vou entrar com o insumo de mão de obra. O nosso encarregado de pedreiro, o nosso pedreiro e o nosso ajudante de pedreiro. E a argamassa. Agora eu vou entrar aqui com o índice. Para o nosso encarregado, eu vou dizer que é 0,1. 0,1. Para o nosso pedreiro é 0,6 e para o nosso ajudante 0,6. E a argamassa, vamos admitir que seja 0,015. Então, eu fiz uma composição, digitando apenas os códigos, não digitei nenhum da descrição propriamente dita. Digitei só o nome da composição e os códigos, e ela gerou a composição. Agora eu volto aqui, na minha gerar composição, só confirmando aqui o número da composição, é a de número 582. Eu venho aqui na minha gerar composição e vamos digitar 582. Então, ela já trouxe para cá e eu vou dizer que tem 40 metros de caliça. Então, ele já incluiu aqui, que significa dizer que a composição, ao ser criada, ela foi para o banco de dados. Então, o nosso orçamento subiu agora para 34.000. Nós gastamos menos de 30 segundos para gerar 11 composições, e inclusive fazer uma composição nova. Agora vamos dar uma olhada, já que a gente viu como é fácil, vamos dar uma olhada nesta tela. Nesta tela nós temos algumas informações, por exemplo, aumento de material. Se a gente tiver um orçamento e tiver na iminência de um aumento aí de 5%, se eu digitar 5% aqui, ele acrescenta no meu orçamento, rateando por todos os insumos. Se eu tiver na véspera de um dissídio coletivo, que vai aumentar 7%, se eu digitar 7% aqui, ele também vai repercutir aqui, vai ratear na minha mão de obra esse valor. De igual modo, se eu quiser dar um desconto para o cliente, ao invés de eu digitar aqui o número positivo, eu posso estar digitando o número negativo, menos 5%. Ele também repercute aqui. Aqui eu posso alterar o meu encargos sociais, eu coloquei aqui 79,31, posso alterar o meu BDI, e aqui
eu tenho a descrição do meu cliente e da minha obra. Aqui eu tenho um X. Para que serve esse X? Esse X serve para dizer que o meu orçamento inclui mão de obra e material. Se eu for fornecer apenas mão de obra, eu elimino esse X. Meu orçamento de 33 caiu apenas para 10 mil, porque 23 mil desse orçamento se referia-se a materiais. Então, isso aqui é muito importante. E a gente pode também estar utilizando isso aqui, esse X, para saber qual o percentual de mão de obra no nosso orçamento. Se eu tirar o X e dividir o valor por 33, eu vou descobrir quanto é que a minha mão de obra representa dentro do meu orçamento. Vamos voltar aqui novamente à tela principal. Então, nós já vimos gerar composição, imprimir composição gerada, criar novas composições, planilha orçamentária. Só para confirmar o item 11. O item 11 da nossa planilha já é a composição nova que nós acabamos de fazer. Temos aqui o manual do usuário, que tem algumas coisas que a pessoa pode estar olhando para tirar algumas dúvidas. Temos também a lista de composição em ordem alfabética e em ordem crescente. Em ordem alfabética é exatamente a lista que nós vamos utilizar para comparar com a planilha do cliente. Chegou a planilha do cliente, eu vou lá, pego a descrição do serviço do cliente e vou buscar aqui nesta lista a composição que vai atender ao cliente. Se o assunto é colocação de alisar, está lá no cliente, eu venho aqui, pego essa composição de número 500. Sentamento de tubos, está lá no cliente, bateu com a minha composição, eu vou anotando esse número aqui, eu anoto esse número da minha composição e a quantidade do cliente. Essas anotações é que servem para cá, para gerar as composições. São exatamente esses valores que eu lancei aqui. É o número da minha composição com a quantidade do levantamento do cliente. O orçamentista tem toda a liberdade de entrar aqui na tabela de funções, alterar tanto a descrição como o salário. Inclusive, o salário ele deve atualizar de acordo com a região que ele trabalha. Da mesma forma, os materiais. Ele tem como alterar tanto a lista de material, ele pode botar aqui cimento, Portland, 32, por exemplo, e também alterar o preço. Essas planilhas estão todas liberadas. E aqui, alterar coeficiente de mão de obra. Então, se ele entrar aqui, esses coeficientes que estão na composição original, ele pode estar alterando, porque está tudo liberado para alterar, de acordo com a necessidade da sua região. Coeficiente também de materiais, aqui estão os coeficientes. Se ele achar que, pela apropriação dele, o índice está diferente, o índice de produtividade, ele pode vir aqui e estar alterando diretamente no banco de dados. Deixa eu ver o que teria mais a falar. Bom, eu acho que, em relação ao SOC, isso é tudo. Se você tiver mais alguma pergunta a fazer, mais algum questionamento, você nos envia um e-mail para compunite@servixproduto.com.br. E não deixe de acessar o site, porque nesse site, além do sistema de orçamento, você também vai encontrar outras coisas bastante interessantes. Por enquanto é só. Muito obrigado e até outra oportunidade.